A madrugada e a manhã foram geladas na capital paulista. Alguns termômetros chegaram a marcar 5 graus hoje. A cidade está em estado de alerta para as baixas temperaturas até o próximo domingo. São Paulo teve a quinzena mais fria de julho dos últimos 10 anos. Além do frio, o clima seco também continua. Nesta quarta, São Paulo registrou 20% de umidade relativa do ar, a segunda mais baixa entre as capitais, atrás apenas de Cuiabá, com 18%. A tendência é de que a umidade aumente nos próximos dias. A dica da Defesa Civil é se hidratar e tomar cuidado ao se exercitar. E como fica o tempo em todas as regiões do Brasil, hein? Vamos fazer aquele nosso giro tradicional aqui? A conexão agora é com o meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria, o Daniel Caetano. Daniel, boa tarde, seja muito bem-vindo à Conexão Record News. Olá, Kelly, boa tarde aos telespectadores. Bom, falei desse clima seco, né, em São Paulo, na capital paulista. Quais são os principais destaques que você traz para a gente? Bom, nós temos entre a madrugada dessa quinta-feira e ao longo desse dia, nós temos a passagem de uma frente fria aqui pelo Rio Grande do Sul, que está trazendo bastante nebulosidade e chuva bastante distribuída, bem distribuída na região sul do estado. O que a gente espera, então, que com a passagem desse sistema frontal, nós tenhamos o avanço de uma nova massa de ar frio que deve atingir o Rio Grande do Sul a partir entre quinta-feira e sexta-feira e chegando até mesmo no sudeste, nas regiões sudeste e centro-oeste no final de semana. Daniel, vão chegar imagens para a gente agora, ao vivo de Florianópolis. Por lá a temperatura é de 23 graus, as imagens são oferecidas pela Maxcan. O que a gente pode dizer para quem mora em Floripa? Bom, nós teremos então nas próximas horas e ao longo da sexta-feira um aumento da nebulosidade, até mesmo ocorrência de chuva. Não é de tanta intensidade, não é uma chuva muito intensa, mas a condição de tempo para as próximas 24 horas, 36 horas, aí nós teremos uma modificação na condição de tempo para o estado de Santa Catarina como um todo. Pois é, agora eu acho sempre importante, se tiver algum alerta mais pontual, sabe, de chuva, que pode trazer prejuízo, alguma geada, principalmente na região sul, a gente sabe da importância do sul, inclusive para a produção de alimentos. Tem algo que a gente precisa destacar, hein, Daniel? Bom, até o momento o sistema frontal que está avançando, está passando aqui pela nossa região, ela não apresenta potencial para tempestades intensas. Ocorrência de chuva, a gente espera, mas sem o potencial de tempestades. Com relação ao frio, o que é previsto para o frio ao longo do sábado e domingo é um frio intenso, mas não tão intenso a ponto de causar grandes consequências como uma geada muito intensa. Nós podemos sim ter ocorrência de geada, principalmente na madrugada do domingo, mas essa geada é de fraca intensidade, não é ainda uma geada tão intensa como foi há 2 semanas atrás. A gente vai trazer agora imagens ao vivo da capital paulista, temperatura também de 23 graus. E é sempre bom a gente reforçar essa questão da baixa umidade, né? Porque, veja bem, a gente tem mania de quando a temperatura não está tão elevada, esquecer de tomar água. Então é importante ficar atento a isso também, né? Exatamente. A região sudeste do Brasil, sudeste, centro-oeste, né? Ela tem essa estação seca e a estação chuvosa. Agora nós estamos no pico da estação seca. Então, pouca precipitação ocorre nessa região e, por consequência, né, pouco fluxo de umidade para a região também a gente identifica, fazendo com que o ar fique muito baixo, a umidade relativa do ar fique muito baixa. E aí sim, a níveis abaixo de 30%, a OMS já considera como críticos para a condição, né, da saúde respiratória, né, das vias respiratórias. Então é sempre muito importante agora na estação seca a gente ter bastante, apesar de não tão quente, mas ainda manter a hidratação como um ganho, né, de qualidade de vida e de saúde para esse período do ano. Daniel, eu sempre digo que quem pode, pode. Está na praia neste momento. Vamos para o Rio de Janeiro, em Copacabana, temperatura de 24 graus, imagens do streaming EarthCam. E daqui a pouquinho a gente já coloca na tela para você. Olha aí que bonito, quem pode está aproveitando. O que a gente pode dizer para o Rio de Janeiro?
O Rio de Janeiro é uma condição bastante parecida. Nós teremos aí um aumento da nebulosidade na sexta-feira e um arrefecimento, né? Um resfriamento não tão intenso, obviamente, mas nós teremos aí um período um pouco mais, com temperaturas um pouco mais baixas para o final de semana. Daniel, algum destaque para as regiões norte e nordeste? Na região norte ainda segue com as chuvas bem localizadas ao norte, né, no estado do Amapá e Roraima, né, é condição esperada para essa época do ano. E no nordeste nós não temos uma previsão de chuva significativa aí para o final de semana. E agora a gente segue ao vivo para Belo Horizonte. Temperatura por lá neste momento é de 24 graus. E o céu azulzinho, azulzinho, sem nenhuma nuvem, hein, Daniel? Exatamente, uma característica do tempo seco, né? Essa frente fria que está avançando, ela não tem uma condição de umidade tão intensa a ponto de trazer chuva em grande volume para a região sudeste, inclusive para o estado de Minas Gerais, mas teremos sim o aumento da nebulosidade e, assim como no Rio de Janeiro e em São Paulo, nós teremos uma intensificação do frio para o final de semana. Fizemos um super giro, hein? Demos dicas para os moradores de todo o país. Muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde para você e até a próxima. Certo, Kelly. Uma boa tarde a todos.